Muito boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? E vamos iniciar mais uma aula de pesquisa operacional. A aula de hoje, ela vai falar sobre o método simplex. E, na verdade, a gente vai dar uma introdução, fazer uma introdução ao método simplex, apresentando assim os princípios básicos, algumas ideias básicas de maneira lógica. A gente vai começar a compreender como é que funciona o método simplex. Havendo qualquer pergunta durante a apresentação, na verdade, eu vou questionar algumas coisas e peço que vocês participem, tá? Respondendo através do áudio. Então, o nosso trabalho hoje, a nossa aula de hoje, vai falar sobre o método simplex, princípios básicos, vai ter uma introdução, a gente vai trabalhar um exemplo da marcenaria, que a gente já conhece esse problema. Vamos resolver o problema da marcenaria através de perguntas e respostas, e a gente tem uma visualização da região viável para uma melhor compreensão do que a gente andou fazendo. E tem a conclusão com a solução do problema da marcenaria só através de perguntas e respostas. Nós já vimos uma solução para o problema da marcenaria através de uma solução gráfica, né? Poderíamos também ver através da solução de sistemas de equações lineares, né, através das soluções básicas viáveis. Também poderíamos resolver dessa forma. Mas agora a gente vai só através de perguntas e respostas lógicas, né, a gente vai ter um raciocínio lógico para resolver o PPL, que é a mesma ideia usada por detrás do método simplex. Mas o que é o método simplex? Simplex é uma ferramenta utilizada para resolver problemas de alocação de recursos, né? Mix de produtos, né? Que pertence, na verdade, ao capítulo da pesquisa operacional chamada de programação linear, tá? Então, na verdade, nós já trabalhamos o quê? A modelagem, a formulação do problema através de um modelo de programação linear, onde existe uma função a ser otimizada, maximizada ou minimizada, sujeita a restrições que são todas na forma de lineares, né? Tanto a função objetivo quanto as restrições estão na forma linear. E aí a gente chama que é um modelo de programação linear, um problema de programação linear. E para resolver o problema de programação linear, uma das ferramentas é o simplex, o método simplex, a maneira de resolver o problema. Só um minutinho aqui, verificar alguém chegando. Certo? Então, o método simplex é um método de solução dos problemas de programação linear. A partir desse momento, a gente vai visualizar aqui, trabalhar o problema da marcenaria para aplicar os princípios básicos através de raciocínio lógico, tá? Para resolver o PPL da marcenaria, tá? Então, no problema da marcenaria, nós tínhamos o objetivo de maximizar o lucro, que é dado por 4 vezes x1 mais x2, onde x1 é a quantidade de mesas a ser produzida e x2 é a quantidade de armários a ser produzida. Sujeito à restrição de 2x1 mais 3x2, no máximo 12 metros quadrados, que é a quantidade de madeira disponível, e sujeito à restrição de 2x1 mais x2 menor ou igual que 8, no máximo 8 homens-hora, que era a mão de obra disponível para produzir mesa e armário. E a ideia é encontrar a quantidade de mesas x1 e a quantidade de armário x2 que maximiza o lucro sujeito a essas restrições, de madeira e mão de obra disponível. Ok? Então, vamos resolver o PPL acima através de um raciocínio lógico, que se baseia nos princípios básicos do método simplex. Para isso, a gente vai resolver o PPL respondendo a algumas questões. E aí a gente vai ver qual é a primeira questão. Questão 1. Observando o conjunto de restrições do PPL da marcenaria e a região viável, caso exista, né, eu posso perguntar o seguinte: quantas combinações de valores de x1, ou seja, quantas mesas, e quantas valores de x2, quantidade de armários, satisfazem a tais restrições? Né? As restrições de madeira, de mão de obra e simultaneamente. Quantas combinações vocês acham que existem para resolver o problema?
e satisfaz a todas as restrições? Aí eu pergunto a vocês. Alguém, por gentileza? É. Alguém pode dar um chute? Quantas soluções existem? Quantos valores de x1 e x2 satisfaz as restrições? Infinito. Isso, né? Mas tem um Infinitas. ponto que é o máximo. Mas tem um ponto que é máximo, né? Não? Um deles pode ser o valor ótimo, né? O ponto ótimo, né? Mas eu digo quantas combinações satisfaz as restrições. Existe, na verdade, uma combinação de infinitos valores, né? Uma infinidade de combinações. Aqui a gente visualiza a região viável, né? Para o problema da maçonaria. Então, percebam que a primeira restrição é essa reta aqui, tá? A segunda é essa, e valores abaixo dessa reta, simultaneamente, satisfaz a todas as restrições simultaneamente. Madeira e mão de obra. E aqui, todos os pontos dentro dessa região satisfaz as restrições simultaneamente. Então, existe uma infinidade de combinações de x1 e x2 que satisfaz a todas as restrições simultaneamente. Uma infinidade de soluções. Só que, será que existe uma delas que maximiza o lucro? Né? Esta é a questão. Pela solução gráfica, né, visualizando retas paralelas, assim, nesse sentido, aí vai chegar um ponto, o último ponto, que ainda pertence à região viável, é esse ponto aqui, que é o x1 igual a 4 e x2 igual a 0. Essa é a solução gráfica, né? Agora, como chegar nesse ponto aqui, sendo o máximo? Apenas através de perguntas e respostas, através do princípio lógico básico do método simplex. É o que a gente vai ver a partir de agora. Então, a gente já respondeu, né? Existe uma infinidade de combinações de valores x1 e x2, de pontos, que satisfaz a todas as restrições, né? E um exemplo seria, por exemplo, o ponto 1, x1 igual a 1, x2 igual a 1, significa x1 produzir uma mesa e x2 produzir um armário, né? Uma mesa e um armário. Alguém chegou? Chegou. Certo? Porque você pode substituir, por exemplo, na restrição 1 de madeira, fica 2 vezes 1 uma mesa, mais 3 vezes 1 um armário. Dá 5 metros quadrados de madeira, que é menor do que 12, que é o que está disponível. Então, é uma solução viável. É uma solução viável. Se eu substituir na restrição da mão de obra, fica 2 vezes 1 uma mesa, mais 1 vezes 1 armário. Fica 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, igual a 3. 3 é menor do que 8. Então, é uma solução viável, né, para esse PPL, né, o problema da marcenaria. Produzir uma mesa e um armário é viável, né? Só não sabemos se é um valor ótimo, que leva ao maior lucro possível para esse problema. Então, muitas outras combinações podem ser testadas e muitas dessas também satisfazem as restrições do PPL. Tá? Uma segunda questão. Qual das combinações x1 e x2, que além de satisfazer as restrições do PPL, leva a um lucro maior? Né? Esta é a questão. A gente quer o lucro maior. Resposta. Para responder a esta questão, desenvolveremos os seguintes passos. Primeiro passo. Vamos admitir como solução inicial a mais pessimista, ou seja, não produzir móvel algum na marcenaria. Certo? Então, o primeiro passo para a gente buscar uma solução, além de viável, levar ao lucro máximo, a gente vai começar com uma situação pessimista. Olha, simplesmente não vamos produzir nada, nem mesa, nem armário. Nesse caso, x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Nenhuma mesa, nenhum armário. E substituindo nas restrições, nós temos o quê? 2 vezes 0 mesas, mais 3 vezes 0 armários, dá 0. E 0 é menor do que 12. Eu não utilizo recurso madeira, né? A mesma coisa com a segunda restrição. 2 vezes 0 mesas, mais 1 vezes 0 armário, igual a 0. 0 é menor do que 8, mão de obra. Então, eu não utilizo
mão de obra alguma. Eu não utilizo madeira alguma e não utilizo mão de obra alguma, 0, 0, tá? No entanto, o lucro é o quê? É 4 vezes quantidade de mesas, mais 1 vezes quantidade de armários. Fica 4 vezes 0, 0, mais 0 dá 0. Então, o lucro é 0. Isso é intuitivo. Se eu não produzo nada, eu não vou lucrar nada, certo? Então, a gente parte do princípio que a gente não consegue lucrar nada, não produzimos nada, portanto, não lucramos nada, tá? Então, esse é o primeiro passo para buscar soluções viáveis e que leve ao maior lucro possível. Segundo passo, estabelecer um critério, tá certo? Estabelecer um critério para começar a produzir. Ora, se eu não produzo nem mesa nem armário, eu posso questionar para vocês o seguinte: entre mesa e armário, qual de vocês dariam preferência para começar a produzir? Mesa ou armário? X1 a quantidade de mesa ou X2 a quantidade de armários? Me respondam aí. Dentro do que está escrito no slide e a pergunta que eu acabei de fazer. Vocês começariam a produzir mesa ou armário? Só um minutinho aqui, eu vou ver se está gravando direitinho. Pode me responder. Não deu para ouvir. Produziria mesa, professor, que daria um lucro maior, né? Exatamente, né? Olhando a função objetivo, que é o lucro igual a 4 vezes x1 mais x2, quem dá mais lucro rapidamente é a mesa, porque x1 é a quantidade a ser produzida de mesa. E ela dá 4 unidades monetárias de lucro, né? Enquanto o armário dá apenas 1 unidade, que é 1 vezes x2. Então, eu daria preferência para começar a produzir mesa, porque ela dá um lucro mais rápido, tá certo? Essa é a ideia. Então, a gente vai passar uma produção pessimista de 0 mesa, 0 armários, vamos começar a produzir mesa e deixar em 0 armário, permanecendo a produção de armário igual a 0, nenhum armário, certo? Essa é a ideia. Então, note que, visando o maior lucro possível, é razoável produzir uma quantidade de mesas maior possível. Mas, para isso é necessário observar que é uma quantidade limitada de recursos, né? A gente também não pode aumentar o número de mesas de forma ilimitada, porque a gente tem uma quantidade de recursos limitada, né? Tanto de madeira quanto de mão de obra. Desse modo, se não produzirmos armários, ou seja, se x2 igual a 0, temos que as restrições dos recursos disponíveis ficam dadas por. Então, a gente vai agora verificar como deve ser o valor de x1, o maior valor possível para x1, de tal forma, quando x2 é 0, né, quando não produz armário, de tal forma que a gente possa utilizar todos os recursos disponíveis simultaneamente. Então, se x2 é 0, x1 é um valor qualquer que eu quero aumentar, sair de 0 para um valor positivo, começar a produzir mesmo, mantendo 0 o armário. Então, a primeira restrição relacionada à madeira fica o quê? 2 vezes x1 mais 3 vezes 0, que é a quantidade de armário, tá? Então, isso é a restrição madeira. Para a restrição mão de obra, fica 2 vezes x1 mais 1 vezes 0. Tá? Menor ou igual que 8, que é 8 metros ohms-hora disponível. E aqui é 12 metros quadrados de madeira disponível. Desse modo, isolando o valor de x1, fica x1 é no máximo, aqui, ó, 12, aqui é 0, né? 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, está aqui. Então, a quantidade de mesa é no máximo 2 dividido por 2. Isso quando está relacionada ao recurso madeira disponível. Por outro lado, quando a gente considera a mão de obra, eu tenho 2x1 menor ou igual que 8, fica x1 menor ou igual a 8 por 2. Tá? É o máximo de mesa quando eu considero recurso disponível mão de obra.
Então, simplificando, isso aqui fica o quê? Mesa no máximo 6 e mesa no máximo 4. Quando eu considero madeira, eu produzo no máximo 6 mesas. Quando eu considero mão de obra, eu produzo no máximo 4 mesas, tá? Considerando que eu não produzo armário, x2 igual a zero, tá? Então, percebo, quando eu não produzo armário, eu devo produzir no máximo 6 ou no máximo 4 mesas, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte, se eu considerar só mesa, só madeira, eu posso produzir no máximo 6. Se eu considerar só mão de obra, eu posso produzir no máximo 4 homens-hora, tá? De mesa. Agora é o seguinte, eu quero passar a produzir de 0 mesas para um número máximo possível de mesas. Mas eu não devo considerar essa quantidade de mesa somente madeira ou somente mão de obra. Eu tenho que respeitar as duas restrições. Eu tenho que respeitar as restrições de madeira e mão de obra simultaneamente, certo? Então, para que eu obedeça as restrições simultaneamente, o x1 tem que ser o quê? No máximo igual a quanto? Me digam aí. Para que eu respeite, que eu satisfaça a restrição madeira e mão de obra. Recurso disponível, madeira e mão de obra. No máximo 4, né? No máximo 4. Ou seja, eu posso expressar isso aqui como sendo o mínimo entre 6 e 4. O mínimo entre 6 e 4 é 4, tá certo? Porque se eu fizer no máximo 4 mesas, 4 é menor do que 6, então eu satisfaço a primeira restrição de madeira, certo? Então, essa é a ideia. Se considerar só recurso madeira, produzimos 6, tá? No máximo 6. Se considerar só mão de obra, produzimos no máximo 4. Mas como devemos satisfazer as duas restrições simultaneamente, senão não dá para produzir, né? A gente deve produzir no máximo 4, que é o mínimo entre madeira e mão de obra, entre 6 e 4. Então, o mínimo é 4. Né? Então, nessa solução, o x1 é 4 e o x2 é 0. E a restrição fica o quê? 2 vezes 4 meses, mais 3 vezes 0 armário. 2 vezes 4, 8, mais 0 dá 8. Então, 8 é menor do que 12 metros quadrados de madeira. Para a mão de obra, fica 2 vezes 4 meses, mais 1 vezes 0 armários. Fica 2 vezes 4, 8, que é exatamente igual a 8 mão de obra, horas homens. Né? Então, o que a gente percebe? Que o que acontece aqui com o recurso madeira? A gente está acontecendo o que aqui? O que vocês observam? O recurso madeira. Está sendo bom ou está sendo ruim? Com essa solução. 4 meses e nenhum armário. Eu estou usando 8 metros quadrados de madeira, que é menor que 12 metros quadrados disponíveis. Isso é bom ou é ruim? Intuitivamente, é bom ou é ruim? Bom, Bom por quê? o senhor disse intuitivamente. Intuitivamente é bom, mas por que eu não sei. ruim É porque porque 8 é sobrando menor do que madeira, né? 12. Alguém quer responder? Né? É porque eu estou utilizando menos madeira do que tem disponível, não é verdade? Eu estou de 12 metros, eu estou usando apenas 8. Então, está sobrando madeira. Eu posso fazer mais alguma coisa com madeira. Por outro lado, o que está acontecendo com mão de obra? 8 igual a 8. Aí o que acontece? Isso é bom ou é ruim? É bom também porque não passou do que tem, né? Ele está usando o máximo, mas também não está sobrando. Mas não pode sobrar, não pode passar, porque senão não satisfaz a restrição, que é no máximo 8. Né? Eu diria que não é tão bom, porque aqui a gente está usando o máximo de recurso disponível. Não existe sobra. Né? Então, mão de obra é um produto, um recurso, ela é escassa, entendeu? Tá? Então, por isso eu diria que não seria tão bom, porque é escasso.
né? Se eu precisar de um pouquinho de mão de obra, eu não tenho mais mão de obra disponível para produzir mesa ou armário. E nesse caso, que eu produzo 4 mesas e nenhum armário, tá? O lucro é 4 vezes 4 mesas, mais 1 vezes 0 armário. Fica 4 vezes 4, 16 reais ou dólares, unidades monetárias. Tá? Então, quando eu produzo 4 mesas e nenhum armário, eu tenho um lucro de 16. Note que a solução é viável, porque ela satisfaz a todas as restrições. Realmente, quando a gente substitui nas restrições, para madeira fica 8, para mão de obra fica 8, e na primeira restrição, madeira é menor do que 12, então existe sobra de madeira, e na segunda restrição é escasso, porque não tem folga de mão de obra, tá? Mas satisfaz as restrições do problema. Então, é viável, né? 4 e 0, certo? Interessante notar ainda que recurso mão de obra é escasso, enquanto existe uma folga de 4 metros quadrados para o uso do recurso madeira, né? Então, recapitulando, a gente partiu de uma solução pessimista, que era 0 mesas e 0 armários, sem gerar, portanto, lucro algum, né? O lucro era 0. E aí a gente partiu desse pessimismo para uma outra que resultou no lucro maior, de 16 unidades monetárias, onde a gente produz 4 mesas e nenhum armário, né? Mas, para isso, os seguintes critérios foram utilizados. Primeiro, escolheu-se uma variável de decisão para tornar-se positiva, tomando como base aquela que possuía o maior coeficiente positivo na função objetivo lucro. No caso, era 4x1 mais x2, né? O 4 é o maior coeficiente positivo da função objetivo. Então, ele tem o maior poder de aumento, né, no lucro. Por isso que a gente tomou como tornar uma variável de decisão positiva o x1, porque era o coeficiente de x1 que era o maior valor positivo que tinha, que é para aumentar mais rápido o lucro da função objetivo, tá? E, então, x1 saía de 0 para um valor positivo, né? E uma vez escolhida essa variável de decisão, se x1 ou x2, né? No nosso exemplo foi x1, a produção foi estabelecida no maior valor possível de x1, ou seja, a variável de decisão escolhida deu-se o maior valor positivo sem que as restrições de recursos disponíveis fossem violadas. Tá? Então, tinha que aumentar a quantidade de x1, né, o valor de x1, o maior possível, mas sem ultrapassar as restrições, sem que as restrições fossem violadas. Nesse momento, a gente pode perguntar o seguinte: a solução encontrada é a melhor de todas? Ou seja, produzir 4 mesas e nenhum armário é a melhor solução de todas? Que critérios lógicos podemos utilizar para responder a esta questão? Resposta: para responder se a solução encontrada é a melhor de todas, podemos nos utilizar de critérios lógicos análogos ao primeiro critério, porém com pequenas alterações. Qual era o primeiro critério? Aquele coeficiente na função objetivo que era um maior positivo. No caso do exemplo, era 4, que é o coeficiente de x1. Então, x1 entrava, né, como uma variável positiva para ser acrescentada na produção. Tá? Então, a gente vai fazer algumas alterações agora, né, para o terceiro passo. De acordo com a solução atual, está no armário, x2 igual a 0, x1 igual a 4, x2 igual a 0. Questões. Existe alguma vantagem em produzir armário, também produzir armário, para que o lucro seja ainda maior, né? Ora, por enquanto a gente está produzindo só mesa, 4 mesas, e nenhum armário. Então, uma questão natural que a gente pode fazer é essa, né? Será que vale a pena começar a produzir armário também, né? Por exemplo, a vantagem de se produzir uma unidade de armário, ou seja, passar o x1 igual a 0 para x1 igual a 1, passar a produzir um armário, né? Será que vale a pena fazer isso? Né? Ainda existem recursos disponíveis para se produzir armários? Quais? E aí eu pergunto para vocês, ainda tem recurso disponível para produzir armário?
Sim ou não? Alguém? Alguém, por gentileza? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pois é, ainda tem algum recurso disponível para produzir armário? Eu vou voltar aqui o slide e aí você me responde. Ó, aqui produzindo 4 mesas e nenhum armário. As restrições são essas. Ó, dá 8, 8. Existe ainda algum recurso disponível para produzir armário? Não, professor. Só madeira. Sim ou não? Sobra Não? madeira, mas não tem mão de obra. Pronto, exatamente. Existe recurso madeira, né? Tem 4 metros quadrados de madeira disponível para produzir armário, certo? Só que mão de obra não tem, né? Então, a gente pode perguntar o seguinte, né? A gente deve perceber o seguinte, se há vantagem em se produzir armários, tá? Ou seja, digamos, de zero, aqui está errado, viu, pessoal? Não é x1 igual a zero para x1 igual a 1, é x2 igual a zero para x2 igual a 1, tá? Que x2 é armário. Depois eu vou corrigir. Ainda existem recursos, havendo vantagem de se produzir armários, é necessário reduzir a produção de mesas. Por quê? Tem que reduzir mesas. Porque tem madeira disponível, tem 4 metros disponível de madeira, mas mão de obra não tem. Então, se a gente quer passar a produzir armário, aí a gente tem que liberar a mão de obra. E para liberar a mão de obra, a gente tem que diminuir a produção de mesa. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Pois é. Aí, pois mesmo havendo madeira disponível para a produção dos móveis, o recurso mão de obra é escasso. Segundo a programação, solução de produção atual, x1 é igual a 4 e mesas e nenhum armário x2 igual a zero. Tá? Então, é isso que acontece. Como consequência para produzir armários, duas alterações devem ser feitas no programa de produção. Primeiro, o número inicialmente encontrado para a produção de mesas deve diminuir, e isso diminui o lucro. Com certeza, se eu diminuo o número de mesas, vai diminuir o lucro, né? E a produção de armários, inicialmente nula, pode então tornar-se positiva, tá? Se eu diminuo mesa, eu posso começar a produzir armário, tá? Mas isso vai provocar um aumento no lucro, aumenta no lucro na parte só do armário, né? Então, se eu começar a produzir armário, aumenta um pouco o lucro devido ao lucro obtido do armário. Mas eu vou ter que diminuir mesa, quantidade de mesa. Então, vai diminuir um pouco do lucro também, porque eu vou diminuir a quantidade de mesa. Então, tem um balanço aí, né? Um contrabalanço. Por um lado, aumenta, por outro lado, diminui o lucro, né? Então, tem que ter cuidado com essa questão. Com base nessas duas alterações simultâneas no lucro, uma redução e um aumento, o primeiro critério pode ser adaptado como a variável x2, produção de armários, deverá se tornar positiva se o resultado no lucro for positivo. Então, se essa diferença, né, ou seja, se o aumento no lucro provocar O professor travou o seu áudio. Professor, não está dando para ouvir, não. que a redução não quer dizer que a variável x2, produção de armários, deverá se tornar positiva se a contribuição líquida para o lucro dada por x2 for positiva, ou seja, o aumento em x2 menos a redução em x1, tá, no lucro, for positivo, né? O aumento for bem maior, for maior do que a redução. Essa diferença aqui for positiva, então a contribuição de x2 é positiva. Então, a gente pode começar a produzir armário. Tá? Caso contrário, não é bom. A gente para o processo aqui, a busca pelo ótimo.
Então, observe o seguinte. Ao começar a produzir uma unidade de armário, note que x1, x2 vai ser o quê? x1 em função de x2, x2 de 0 passa a ser 1. Então, substituindo aqui nas distinções, fica 2x1 mais 3 vezes um armário, menor ou igual que 12. 2x1 mais 1 vezes um armário, menor ou igual que 8. Então, resolvendo esses sistemas, fica x1 é no máximo 9 sobre 2, x1 no máximo 7 sobre 2. Ou seja, x1 é no máximo 4,5, no máximo 3,5. Então, qual deve ser a quantidade de mesa para produzir quando eu produzo uma unidade de armário? 4,5 ou 3,5? Digam aí. Qual é o valor de quê? Quanto eu devo produzir de mesa quando eu produzo um de armário? Só pode produzir quanto de mesa? Era 4, né? Na verdade, a gente vai considerar o decimal, 3,5, certo? Teoricamente, 3,5. Na prática, seria 4, tá certo? Mas vamos considerar 3,5, porque 4 já era a solução anterior, tá? Então, quando eu produzo um armário, eu posso produzir no máximo 3,5 unidades de mesa, que é o mínimo entre 4,5 e 3,5, certo? Então, se a gente observar o seguinte, ó, o lucro anterior era 4 vezes a quantidade de mesas anteriores, mais 1 vezes a quantidade de armários anteriores. Então, era 4 vezes 4, que era a mesa anterior, era 4, mais 1 vezes 0 é a quantidade de armário anterior, que dá 16. O lucro depois, quando a gente passa a produzir uma unidade de armário, é 4 vezes a quantidade depois de aumentar, depois que aumenta a produção do armário para uma unidade, mais 1 vezes a quantidade de armário após aumentar de 0 para uma unidade. Então, é 4 vezes 3,5, porque eu só posso produzir 3,5 unidades de mesa quando eu produzo uma unidade de armário, mais 1, que é o lucro por unidade de armário, vezes 1. Então, 4 vezes 3,5, 2 vezes 3,5 dá 7, vezes 2 dá 4, dá 14. 14 mais 1, 15. Então, o lucro depois, quando a gente começa a produzir uma unidade de armário, tá? O lucro é 15. Desse modo, a contribuição líquida dada por X2 é o lucro depois que começa a produzir armário, menos o lucro antes de produzir armário, que é igual a quê? A 4 em evidência, fica X, a quantidade de mesa depois, menos a quantidade de mesa antes do aumento de produção de armário de 0 para 1. Mais 1, que é o lucro do armário, vezes a quantidade a ser produzida depois do aumento de armário de 0 para 1, menos a quantidade antes de aumentar de 0 para 1, que era 0, né? 0 armário. Então, fica 4 vezes 3,5 menos 4, tá? Mais 1 vezes 1 menos 0. Então, 3,5 menos 4 dá menos meio. 4 menos meio dá menos 2. 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui dá menos 1. Então, o lucro depois de aumentar a produção de armário, tá? Menos o lucro antes, deu negativo. Então, compensa, isso dá a ideia de que não compensa, porque o lucro depois de começar a produzir armário não foi positivo, tá? E foi negativo, dizendo que o lucro antes era melhor, é maior, né? Se o lucro antes é maior, esse menos aqui fica menos um número grande, e aí dá negativa a solução. Então, o lucro, a contribuição líquida dada por X2 é negativo, não foi positivo, é negativo, diminuiu o lucro. Na verdade, aqui a gente percebe, era 16, diminuiu para 15. 15 menos 16 dá menos 1, contribuição líquida de menos 1. Decresceu o lucro. Consequentemente, a adaptação do primeiro critério é o seguinte: ao invés de se fazer positiva a variável, que tem o maior coeficiente positivo na função do objetivo, faz-se positiva se sua contribuição líquida for positiva.
Se a contribuição líquida for positiva, a gente acrescenta, aumenta o valor da função da quantidade da variável de decisão atual, no caso x2, que é a quantidade de armário. Caso contrário, não aumenta. Então, após calcular a contribuição líquida para o lucro total, dada pela variável x2, quando a mesma passa de x2 igual a 0 para x2 igual a 1, um armário, e, consequentemente, x1 igual a 4 para x1 igual a 3,5, é possível verificar que a mesma é negativa em uma unidade, ou seja, a variação no lucro, em L, é 4 vezes a variação em x1, mais 1 vezes variação em x2. A variação em x1 decresceu em meia unidade, então é menos meio, tá? E a variação em x2 cresceu em 1 unidade, era 0 armário, passou a ser 1 armário. Então, variação no lucro é 4 vezes menos meio, dá menos 2, mais 1, menos 1. Então, a variação é negativa. Conclusão, como a contribuição líquida para o lucro por unidade produzida por armário é menos 1, tem-se, por consequência, que não é vantajoso produzir armários, né? Não vale a pena, porque o lucro variou para um número negativo. Então, não compensa começar a produzir armários se o lucro diminui, a variação é negativa, tá? E, sendo assim, a solução ótima encontrada é a seguinte. Então, a gente não vai produzir armário e aí a gente para na solução anterior. É a solução ótima. Que era o quê? Produzir 4 mesas, x1 igual a 4, e x2 igual a 0, 0 armários, tá? E o lucro, a gente já tinha visto que era de 16 unidades monetárias, né? Com isso, a gente conclui, né, a solução do PPL com as ideias principais, básicas. Essa é a lógica que está por detrás do simplex, do método simplex. E aqui eu vou voltar a um gráfico da região viável. O que a gente fez? A gente estava aqui na solução x1 e x2 igual a 0, 0 armário, mesa 0 armário, x1, x2 igual a 0, tá? Nesse ponto, e a gente foi direto para esse ponto aqui, ó, x1 igual a 4 e x2 igual a 0, tá? 4 mesas e 1 armário. E o lucro era 16. 4 vezes 4, 16. Mais 1 vezes 0, 0. Aí 16 mais 0 dá 16. É o lucro máximo, tá? E o simplex, a gente já viu pelo método da solução básica, da solução básica viável, que são os vértices. A gente sabe que se existir uma solução ótima, né, existem soluções básicas viáveis e elas são vértices da região viável. Então, se existir uma solução ótima, então a solução ela cai num vértice, tá certo? Então, realmente, ela saiu do vértice 0, 0 e foi para o vértice 4, 0, tá? Percebo que ainda tem 2 outros vértices aqui, ó, um ponto 0, 4 e outro ponto aqui que é mais ou menos 3, 2,5, mais ou menos. Tá? Então, tem um vértice aqui e um vértice aqui. Só que a gente não foi para esses vértices, a gente foi direto do 0, 0, do 0, 0 para o 4, 0. O simplex, ele faz o seguinte, ele, ao invés de ficar procurando em todos os vértices, no caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 vértices. Então, pelo método do sistema de equações lineares, a gente teria que fazer soluções básicas, obter as inversas, ver se é viável, se a solução básica é viável, portanto, um vértice, e aí, em cima do vértice, qual é aquele que gera o maior lucro? Aí teríamos que procurar em 1, 2, 3, 4. Em pelo menos 4 vértices, a gente teria que fazer a busca. Já o simplex, ele vai logo direto no caminho mais curto. Ele fez aqui no passo 0, 0, no primeiro passo. No segundo passo, ele já estava no 4, 0, na solução ótima. Ele não foi para esse ponto aqui em cima, que aí eu daria aqui, ó, primeiro passo, 0, 0. Aí, 0, 4, segundo passo, 2, né? Aí aqui, outro passo, 3 passos, e o último passo seria 4. Ele não foi pelo caminho mais longo, né? Que aí seria 4 passos. 1, 2, 3, 4. Seria 4 passos. Ele fez em 2 passos. No
passo pessimista, 0, 0, aí 1, 2. Em 2 passos ele chega na solução ótima. Então, a ideia do método simplex é essa, é fazer uma busca inteligente nos vértices, buscando o caminho mais curto para chegar no vértice ótimo, quando existe a solução. Essa é a ideia. Aí o princípio lógico que a gente desenvolveu hoje foi esse, né? No valor da função objetivo, qual que tem o lucro máximo? Aqui é o x1, é a mesa, então a gente buscou logo o 4. Então, uma solução lógica que a gente vai montando, né, até chegar à solução ótima da maneira mais rápida possível, usando raciocínio lógico e buscando, né, aqueles pontos mais, digamos, mais provenientes, né, mais, como se diz, intuitivos, de que sejam os melhores para poder realmente chegar à solução ótima no caminho mais rápido, de uma maneira mais rápida e eficiente, ok? Então, pessoal, essa foi a aula do método simplex, princípios básicos, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Eu estou aqui disponível para vocês, ok? Posso concluir a gravação? Então, boa tarde, vou concluir a gravação. Qualquer pergunta eu fico disponível aí. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.